Vai embora, seu velho imprestável. Você não serve pra nada, pastor de merda. Seus filhos deviam era te internar, velho gagá. Isso não foi num bar, não foi numa briga de rua. Foi dentro da minha casa, na casa pastoral. E quem gritava era minha esposa. A mesma mulher que 3 horas antes estava na primeira fila do culto chorando com a Bíblia enorme no colo, dizendo amém em cada palavra que eu pregava. Meu nome é Eliezer, tenho 66 anos. Sou pastor da Assembleia de Deus em São João da Boa Vista há 40 anos, e eu me apaixonei por um anjo. Pelo menos era o que eu achava. Casei com ela achando que Deus tinha me dado uma segunda chance depois de quase 10 anos viúvo, sozinho, cansado. Ela chorava em todos os cultos, sempre elogiando meus sermões, sempre com aquele jeito manso, aquela voz doce, e eu acreditei. Mas logo na primeira semana, o anjo desapareceu, e o que ficou foi um inferno que ninguém via, porque lá fora, na igreja, na rua, ela continuava sendo a esposa perfeita, amorosa, zelosa, e eu continuava sendo o pastor respeitado, então ninguém acreditaria se eu contasse. Mas hoje eu conto, porque se você já sentiu que está preso num relacionamento que te destrói por dentro, enquanto todo mundo acha que está tudo bem, você precisa ouvir isso. Se você já foi humilhado dentro de casa por quem sorri para todo mundo lá fora, esse testemunho é para você. Porque eu descobri que Deus não me chamou para morrer em silêncio. Ele me chamou para viver, mas eu não imaginava que aquela mulher ia ser a mesma que, meses depois, pegaria o volante do carro enquanto eu dirigia, gritando que ia acabar com tudo de uma vez. E até hoje eu não sei se foi acidente ou se ela realmente queria me matar. Se você está assistindo isso agora e já viveu algo parecido, se já sentiu que ninguém acreditaria na sua dor porque lá fora tudo parece perfeito, deixa aqui embaixo de onde você está assistindo. Escreve só o nome da sua cidade, porque você não está sozinho. E nem eu estava. E se esse testemunho pode ajudar alguém que você conhece, compartilha. Às vezes, uma história como essa salva uma vida. Clica no like agora e fica comigo até o final, porque o que eu vou contar aqui mudou tudo. Eu preciso voltar um pouco. Porque para entender como eu cheguei naquele inferno, você precisa saber quem eu era antes. São João da Boa Vista, interior de São Paulo, cidade tranquila, gente boa, igreja consolidada. Eu pastoreava a Assembleia de Deus do bairro há mais de 20 anos. Não era uma mega igreja, mas era um lugar onde a presença de Deus se movia. Batizamos, casamos, enterramos. Vimos famílias inteiras se renderem ao Evangelho. Era um ministério simples, mas era meu chamado. Minha primeira esposa, Alzira, foi minha companheira por 32 anos. Ela morreu de câncer, e quando ela se foi, levou junto metade de mim. A casa ficou grande demais. O silêncio ficou pesado demais. Eu acordava de madrugada e estendia a mão para o lado da cama. E não tinha ninguém. Os primeiros anos depois da morte dela foram os mais difíceis da minha vida. Eu continuava pregando, visitando os irmãos, orando pelos enfermos. Mas quando eu voltava para a casa pastoral, era sempre aquele vazio. Eu esquentava comida que alguém da igreja tinha deixado. Comia sozinho, dormia sozinho, acordava sozinho. E tem uma solidão que dói mais do que qualquer doença. Meus filhos, Josué e Marinalva, me visitavam sempre. Eles serviam na igreja também. Josué tocava bateria no louvor. Marinalva ajudava na escola bíblica. Eram filhos abençoados, tementes a Deus. Eles me ligavam toda semana. Traziam as crianças para eu ver. Me convidavam para almoçar no domingo. Mas eu via nos olhos deles a preocupação. Eles sabiam que eu estava sozinho. E eu sabia que eles sabiam. Eu orava pedindo conformação. Pedia que Deus me enchesse daquela paz que eu tanto pregava. E Deus me dava. Durante o dia eu conseguia viver, mas à noite, quando tudo ficava quieto, a saudade voltava.
E junto com ela vinha aquela pergunta que eu tentava não fazer, mas que sempre aparecia: será que vou morrer sozinho? Eu tinha 64 anos quando perdi a Alzira. Ainda estava lúcido, ativo, pregando 3 vezes por semana, mas tinha medo. Medo de adoecer e não ter ninguém. Medo de cair dentro de casa e demorar horas até alguém perceber. Medo de me tornar um peso para os meus filhos. Eu nunca falei isso em voz alta, mas o medo estava lá. E quanto mais o tempo passava, mais ele crescia. 9 anos e 8 meses. Foi quanto tempo eu vivi viúvo. E então Vânia apareceu. Foi num culto de quarta-feira. Eu estava pregando sobre restauração. Sobre como Deus pode transformar qualquer vida, não importa o passado. E ela estava lá, sentada na penúltima fileira, sozinha, chorando. Eu nem sabia quem era. Achei que fosse visita. Mas depois do culto, ela veio até mim, apertou minha mão com as 2 mãos dela e disse, com a voz embargada: Pastor, eu precisava ouvir isso hoje. Deus me trouxe aqui. Ela tinha um jeito delicado, voz mansa. Olhar meio perdido, mas sincero. Usava uma saia longa, blusa fechada até o pescoço, cabelo preso, e carregava uma Bíblia enorme, daquelas de capa dura, cheia de marcações coloridas. Parecia alguém que tinha vivido muita coisa, mas que estava buscando o recomeço. Nos cultos seguintes, ela sempre estava lá, sempre chorando, sempre com aquela Bíblia, e aos poucos ela foi se abrindo. Contou que tinha vindo de outra cidade, que tinha passado por um relacionamento abusivo, que tinha se afastado da igreja por anos, mas que Deus estava restaurando ela. Disse que São João da Boa Vista era o lugar que Deus tinha escolhido para ela reconstruir a vida, e todo mundo na igreja acolheu ela. As irmãs abraçavam, convidavam para almoçar. Ela ajudava a arrumar as cadeiras depois do culto. Lavava a louça da cozinha da igreja sem ninguém pedir, sempre com aquele sorriso tímido, sempre agradecendo, sempre dizendo: glória a Deus, que bênção estar aqui. E eu comecei a reparar nela. Não foi de uma hora para outra, foi aos poucos. A forma como ela me cumprimentava, como ela parava para conversar depois dos cultos, como ela pedia oração, sempre com aquela voz doce, sempre segurando minha mão um pouquinho mais do que o normal. E eu, sozinho há quase 10 anos, comecei a sentir algo que eu achei que nunca mais ia sentir. Atenção, cuidado, companhia. Eu sei que parece patético. Um homem de 66 anos, pastor há 40, se deixando encantar por atenção. Mas quando você passa anos sozinho, qualquer gesto de carinho vira uma porta. E eu abri essa porta, porque eu estava cansado de estar sozinho. Porque eu tinha medo de morrer sozinho, porque eu acreditei que aquilo era Deus me dando uma segunda chance. E foi aí que tudo começou. 3 meses depois que ela apareceu na igreja, começamos a conversar mais. Ligações, mensagens. E eu que sempre aconselhei casais a terem cautela, a esperarem no Senhor, eu fui rápido demais, porque a solidão me cegou. E quando meus filhos tentaram me alertar, eu não quis ouvir. Vânia tinha 40 anos, bonita, bem cuidada, com aquele jeito de quem sabia se apresentar. Não era uma beleza escandalosa, mas era o tipo de mulher que chamava a atenção pela postura. Elegante, educada, e com aquele ar de fragilidade que desarmava qualquer um. Ela dizia que tinha vindo de Campinas, que tinha se divorciado de um homem violento, que tinha perdido anos da vida num relacionamento onde apanhava. Era humilhada, controlada, e que um dia, no fundo do poço, tinha clamado a Deus, e Deus tinha falado com ela, tinha dito que era hora de recomeçar, que São João da Boa Vista seria o lugar da restauração. Todo mundo na igreja se comovia com o testemunho dela, porque ela não contava isso de qualquer jeito. Ela chorava, tremia, segurava a Bíblia contra o peito como se fosse a única coisa que a mantinha de pé. E quando terminava de falar, sempre dizia a mesma coisa: Deus é fiel, Ele nunca me abandonou. E eu olhava aquilo e pensava: que mulher de fé. Nos primeiros meses, ela foi só mais uma irmã na congregação,
Participava dos cultos, ajudava onde podia, conversava com todo mundo, mas aos poucos ela começou a se aproximar de mim, sempre com respeito, sempre dentro dos limites, mas de um jeito que eu percebia. Ela pedia oração por coisas específicas. Dizia que estava com dificuldade para arrumar emprego, que o apartamento onde morava era pequeno, mas que Deus ia prover, que às vezes batia a solidão, mas que ela confiava no tempo do Senhor. E eu ouvia, e orava, e comecei a me importar. Teve um dia que ela ficou depois do culto ajudando a arrumar as cadeiras. Eu estava no gabinete organizando os inários. Ela bateu na porta. Perguntou se podia entrar. Eu disse que sim. Ela entrou, fechou a porta devagar e ficou ali parada, segurando aquela Bíblia enorme. Pastor, eu posso falar uma coisa? Claro, irmã. Fique à vontade. Ela respirou fundo e disse: Eu sei que o senhor perdeu sua esposa. Eu sei que o senhor está sozinho. E eu só queria dizer que eu admiro muito o Senhor, a forma como o Senhor prega, a forma como o Senhor cuida da igreja. O Senhor é um homem de Deus de verdade. Eu agradeci. Disse que era a graça do Senhor, mas ela continuou. Eu sei o que é solidão, pastor. Eu sei o que é acordar de madrugada e não ter ninguém. Eu sei o que é comer sozinha, dormir sozinha, orar sozinha. E por isso eu oro pelo Senhor. Porque eu sei que o Senhor também sente isso. E foi ali, naquele momento, que algo mudou. Porque ela tinha tocado numa ferida que eu não mostrava para ninguém. Ela tinha falado exatamente o que eu sentia, mas que eu nunca admitia. E de repente, eu não estava mais falando com uma irmã da igreja. Eu estava falando com alguém que entendia. A gente começou a conversar mais, depois dos cultos, por mensagem, por telefone. E sempre era assim. Ela falava das lutas dela. Eu falava das minhas. Ela dizia que admirava minha fé. Eu dizia que admirava a força dela. E aos poucos, aquilo foi deixando de ser só conversa de irmãos. Teve uma noite que ela me ligou chorando. Disse que tinha tido um pesadelo com o ex-marido, que tinha acordado com medo, que não conseguia voltar a dormir. E eu fiquei quase 1 hora no telefone com ela, orando, acalmando, dizendo que Deus estava no controle, e quando desliguei, eu percebi que meu coração estava acelerado. Não era só compaixão, era outra coisa. 3 meses depois que ela chegou na igreja, eu chamei ela para conversar. Disse que precisava ser honesto, que eu estava sentindo algo por ela, que eu sabia que era arriscado, que eu sabia que as pessoas iam falar, mas que eu não conseguia mais ignorar. E ela olhou para mim com aqueles olhos cheios de lágrimas, segurou minha mão e disse: Pastor, eu também sinto, mas eu tinha medo de falar, porque o Senhor é um homem de Deus, e eu sou só uma mulher quebrada que Deus está restaurando. Eu segurei a mão dela de volta e disse: Deus restaura para que a gente viva de novo, e talvez Ele tenha te trazido aqui para isso. E foi assim que começamos a namorar. No começo era tudo leve, bonito. Ela continuava sendo aquela mulher doce, atenciosa, espiritual. A gente saía para tomar café, conversava sobre a Bíblia, orava junto, e eu me sentia vivo de novo. Pela primeira vez em quase 10 anos eu não estava sozinho. A igreja ficou feliz. Todo mundo dizia: que bênção, pastor. Deus está restaurando o Senhor. A irmã Vânia é uma mulher de Deus, mas meus filhos não ficaram felizes. Josué me chamou em particular. Disse: Pai, o senhor não acha que está indo rápido demais? O senhor mal conhece essa mulher. Eu disse: Filho, eu sou pastor há 40 anos. Eu sei discernir. Marinalva tentou também. Disse: Pai, a gente só quer que o senhor tenha cuidado. Tem algo nela que, não sei, não bate. Eu disse: Vocês estão com ciúme. É natural. Mas Deus está no controle. E eu não escutei, porque eu não queria escutar. Porque pela primeira vez em anos, eu não estava sozinho. E eu não queria perder isso. 6 meses depois que conheci Vânia, eu pedi ela em casamento. Ela chorou, abraçou a Bíblia enorme e disse: Eu sabia que Deus ia me dar um recomeço. E eu acreditei que era isso mesmo, um recomeço.
A gente casou num sábado, cerimônia simples na igreja, com os irmãos presentes. Ela estava radiante, eu estava feliz. E todo mundo aplaudia quando a gente saiu da igreja. Mas na primeira semana de casada, quando a porta da casa pastoral se fechou e ninguém mais estava olhando, a mulher que entrou naquela casa não era a mesma que tinha chorado no altar. Eu deveria ter percebido os sinais. Mas quando a gente está com fome de companhia, a gente ignora até o óbvio. O namoro durou só 4 meses. 4 meses entre o dia que eu assumi publicamente que estava namorando ela e o dia que pedi ela em casamento. E todo mundo na igreja achava que era lindo, que era a mão de Deus, que era um testemunho de que Deus restaura o tempo perdido. Mas meus filhos não achavam. Teve um domingo que Josué me chamou para almoçar na casa dele. A Marinalva estava lá também. Os dois sentaram comigo na sala, e eu já sabia que vinha conversa séria. Pai, a gente precisa falar sobre a Vânia. Eu respirei fundo, já estava preparado. Pode falar, filho. Josué olhou para Marinalva. Ela olhou de volta, e foi ela quem começou. Pai, a gente não conhece essa mulher, ninguém conhece. Ela apareceu do nada, há 6 meses. Não tem família aqui, não tem amigos. Não tem ninguém que possa dizer quem ela realmente é. Ela veio de Campinas, eu disse, recomeçando a vida, fugindo de um casamento abusivo. E o senhor confirmou isso, pai? Josué perguntou. O senhor falou com alguém de lá? Com algum pastor que conhecia ela? Com alguém da família? Eu fiquei em silêncio, porque a verdade era que não. Eu não tinha confirmado nada. Eu tinha acreditado no que ela disse. Porque ela chorava quando contava, porque ela segurava a Bíblia, porque ela parecia tão quebrada, tão sincera. Pai, eu não quero ser desrespeitoso, Marinalva disse, mas tem algo de errado. A forma como ela olha para as pessoas, a forma como ela fala com a gente, é tudo muito calculado. Ela é uma mulher que sofreu, eu disse. É normal que ela seja cautelosa. Não é cautela, pai. É manipulação. E foi aí que eu me levantei. Chega, vocês estão vendo problema onde não tem. Vocês estão com ciúme porque eu vou ter outra pessoa na minha vida. Mas eu sou adulto, eu sou pastor, eu sei o que eu estou fazendo. Josué levantou também, segurou meu braço. Pai, por favor, só vai devagar. Não precisa casar agora, conhece ela melhor. Dá tempo ao tempo. Eu puxei o braço, eu já esperei tempo demais. E saí. Fui direto para casa. Liguei para Vânia. Contei o que tinha acontecido. E ela, do outro lado da linha, começou a chorar. Eu sabia, pastor. Eu sabia que eles não iam me aceitar. Não é isso, eu disse. Eles só estão preocupados. Eles não querem que o senhor seja feliz. Eles querem que o senhor fique sozinho para sempre, dependendo deles. Mas o senhor não vê? Eu não respondi. Porque parte de mim não queria acreditar, mas outra parte começou a duvidar dos meus próprios filhos. E foi exatamente isso que ela queria. Nos meses seguintes, Vânia foi perfeita. Cozinhava para mim, levava marmita na igreja, separava minha roupa, organizava minha agenda. E sempre com aquele jeito doce, com aquele sorriso tímido, com aquela voz mansa que acalmava qualquer tensão. Ela me acompanhava nas visitas, orava comigo, lia a Bíblia comigo. E todas as noites, antes de eu deixar ela no apartamento dela, a gente orava junto no carro. E ela sempre terminava a oração do mesmo jeito. Senhor, obrigada por esse homem de Deus, obrigada por essa segunda chance, e eu me sentia abençoado. Até que um dia, a gente estava voltando de um culto. Era noite, eu estava dirigindo, e ela, do nada, começou a chorar. O que foi? Eu perguntei. Ela não respondeu, só chorava. Vânia, o que aconteceu? Ela respirou fundo e disse, pastor, eu preciso te contar uma coisa, mas eu tenho medo que o senhor me julgue. Eu parei o carro no acostamento, segurei a mão dela. Você pode me contar qualquer coisa. Ela limpou as lágrimas e disse, eu não fui totalmente honesta sobre o meu passado. Meu coração apertou. Quando eu disse que fugi de um casamento abusivo, era verdade. Mas tem uma coisa que eu não contei. Eu perdi um filho. Como assim?
Eu tive um aborto espontâneo, no meio de uma das brigas com meu ex-marido. Ele me empurrou. Eu caí e perdi o bebê. Ela começou a soluçar, e desde então eu carrego essa culpa. Porque eu me pergunto, será que foi castigo? Será que Deus estava me punindo por ter ficado tanto tempo naquele casamento? Eu abracei ela e disse, Deus não castiga assim. Deus não tira filhos para punir mães. O que aconteceu foi violência, e você foi a vítima. Ela chorou no meu ombro por quase 15 minutos. E quando parou, ela olhou para mim e disse, por isso que eu tenho tanto medo de perder o Senhor. Porque tudo que eu amei na vida, eu perdi. E foi ali, naquele momento, que eu decidi. 3 dias depois, eu pedi ela em casamento. Comprei uma aliança simples. Chamei ela para jantar num restaurante. E no meio do jantar eu segurei a mão dela e disse, Vânia, eu não quero que você tenha medo de perder mais nada, porque eu quero estar com você, para sempre. Ela começou a chorar de novo. Abraçou a Bíblia que estava na bolsa e disse sim. A igreja comemorou. Os irmãos abraçavam a gente. Diziam que Deus era fiel, que era lindo ver o pastor feliz de novo. Mas Josué e Marinalva não foram no jantar de noivado. Eles mandaram mensagem dizendo que precisavam de um tempo, que não conseguiam fingir que estavam felizes, que amavam o pai, mas que não conseguiam apoiar aquilo. E eu, em vez de ouvir, fiquei com raiva. Disse para Vânia que meus filhos estavam sendo egoístas, que eles não queriam me ver feliz, que eles iam ter que aceitar porque eu ia casar de qualquer jeito. E ela, com aquela voz doce, disse, não se preocupe, meu amor, Deus vai amolecer o coração deles, e quando a gente casar, tudo vai ficar bem. Eu acreditei. Marcamos o casamento para 2 meses depois. Cerimônia simples na igreja, só com os irmãos. Josué e Marinalva disseram que iam, mas não iam gostar. E eu disse que não precisavam gostar, só precisavam respeitar. E chegou o dia, sábado, 10 da manhã, igreja cheia. Vânia entrou de branco, segurando aquela Bíblia enorme, chorando. Eu estava no altar, de terno, emocionado, e quando o pastor auxiliar perguntou se eu aceitava aquela mulher como esposa, eu disse sim com toda a convicção do mundo. E quando ele perguntou para ela olhou para mim com aqueles olhos cheios de lágrimas e disse, eu aceito, para sempre. A igreja aplaudiu de pé, e eu beijei minha esposa achando que Deus tinha restaurado minha vida. Mas quando a festa acabou, quando os irmãos foram embora, quando a gente entrou na casa pastoral como marido e mulher, levou menos de 24 horas para eu descobrir que eu não tinha casado com quem eu achava que conhecia. A lua de mel durou um dia. No sábado à noite, depois do casamento, a gente chegou na casa pastoral. Ela estava cansada. Eu também. A gente jantou algo leve, conversou um pouco, orou junto antes de dormir. E foi tudo normal, tudo como eu imaginava que seria. Mas no domingo de manhã, quando acordei, ela já não estava na cama. Eu a encontrei na cozinha. Ela estava de costas, fazendo café. Eu me aproximei, dei bom dia, tentei abraçar ela por trás. Ela se afastou. Não faz isso. Foi seco, frio, sem olhar para mim. Eu fiquei parado, sem entender. Desculpa, eu disse. Eu só o quê? Acha que porque a gente casou você pode ficar me agarrando? Eu pisquei. Achei que tinha ouvido errado. Vânia, eu só quis te abraçar. Ela virou para mim. E o olhar era outro. Não tinha doçura, não tinha lágrimas, não tinha nada daquela fragilidade que eu conhecia. Eu não gosto de ser tocada de manhã. Guarda isso. E voltou a mexer no café como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei ali, parado, tentando processar. Pensei, ela deve estar cansada, deve ser TPM, deve ser nervosismo de recém-casada. Então eu deixei para lá. Mas na hora do culto, ela voltou a ser a Vânia de sempre. Entrou na igreja sorrindo, cumprimentou todo mundo. Sentou do meu lado no banco da frente, segurando minha mão. E quando eu subi no púlpito para a pregação, ela chorou, balançou a cabeça concordando, disse amém em voz alta. E eu olhei para ela e pensei, foi só um momento,
Tá tudo bem. Mas quando voltamos para casa, eu tinha comentado no carro que o louvor tinha estado bonito, que Josué tinha tocado bem, apesar de estar chateado. E ela, do nada, explodiu. Josué, 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 só fala nele. Você casou comigo ou com seu filho? Eu quase bati o carro. Vânia, o que é isso? Eu só comentei sobre o louvor. Você sempre arruma um jeito de falar deles, dos seus filhos perfeitos, que me olham como se eu fosse um lixo. Eles não te olham assim. Olham sim, e você não vê porque você é cego. Eles não querem que eu esteja aqui. Eles queriam que você ficasse sozinho, velho, e dependente deles. Eu segurei firme no volante, respirei fundo e tentei manter a calma. Vânia, meus filhos só estão preocupados. É normal. Com o tempo eles vão... Com o tempo nada. Ou você escolhe eles ou escolhe eu. Eu não preciso escolher ninguém. Eu amo vocês. Ela deu uma risada, mas não era risada de alegria. Era deboche. Você não sabe amar ninguém, velho. Você só sabe pregar. Só sabe fingir que é santo. Mas em casa, você é nada. Eu estacionei o carro na garagem. Desliguei o motor e fiquei em silêncio, porque eu não sabia o que dizer. Entramos em casa. Ela foi direto para o quarto. Bateu a porta. Trancou. Eu fiquei na sala, sozinho, tentando entender o que tinha acontecido. E foi ali, no segundo dia de casado, que eu comecei a sentir medo. Nos dias seguintes, foi piorando. Toda manhã ela acordava de mau humor. Mal falava comigo. Preparava o café, mas não comia junto. Ficava no quarto mexendo no celular, rindo sozinha. E quando eu perguntava se estava tudo bem, ela revirava os olhos e dizia: "Tá ótimo." Mas à tarde, quando algum irmão da igreja ligava ou aparecia para visitar, ela virava outra pessoa. Ficava doce, atenciosa. Oferecia café, sorria, e quando a pessoa ia embora, ela voltava a ser gelo. Teve um dia que a esposa do diácono veio trazer um bolo. Vânia recebeu ela na porta, abraçou, agradeceu, disse que estava tão feliz de ser a esposa do pastor. A irmã foi embora emocionada, e quando Vânia fechou a porta, ela jogou o bolo no lixo. Eu não como essas porcarias que essas fanáticas fazem. Eu olhei para ela, incrédulo. Vânia, ela fez com carinho. Eu não pedi a opinião de ninguém. Se eu quiser jogar fora, eu jogo. Mas era um presente. E daí? Agora eu tenho que comer tudo que me dão só porque são da igreja? Vocês são todos uns idiotas. E foi a primeira vez que ela chamou a igreja de idiota. Mas não seria a última. Na quarta-feira, teve culto de doutrina. Ela foi comigo. Sentou na frente, cantou, chorou, levantou as mãos e, depois do culto, ajudou a arrumar as cadeiras. Todo mundo comentava: "Que bênção a esposa do pastor." Mas no carro, voltando para casa, ela disse: "Que culto chato. Aquele pregador não sabe de nada. Fica lá meia hora falando de besteira. Eu queria era estar em casa assistindo série." Eu não respondi, porque eu estava começando a perceber que nada do que eu dissesse ia mudar alguma coisa. E então, na sexta-feira, uma semana exata depois do casamento, aconteceu a primeira explosão de verdade. Eu tinha deixado uma xícara suja na pia, só uma xícara. Eu ia lavar depois do almoço. Mas ela viu e gritou da cozinha: "Eliezer, vem aqui!" Eu fui. Ela estava segurando a xícara e olhando para mim como se eu tivesse cometido um crime. "Isso aqui é o quê?" "É uma xícara. Eu ia lavar agora." "Você acha que eu sou sua empregada? Acha que eu casei com você para ficar limpando sua sujeira?" "Vânia, é só uma xícara." Ela jogou a xícara no chão, quebrou em 3 pedaços. "Agora não é mais nada, e você vai limpar, porque eu não sou empregada de ninguém." Eu fiquei parado, olhando os cacos no chão. E ela passou por mim, batendo o ombro de propósito, e foi para o quarto. Bati a porta, eu me abaixei, peguei os cacos, joguei no lixo, limpei o chão, e quando terminei, sentei na mesa da cozinha e chorei, porque eu tinha casado fazia uma semana. E eu já sabia que tinha cometido o maior erro da minha vida, mas o pior não era a frieza, não eram os gritos, não eram os insultos.
O pior era que ela continuava sendo perfeita na frente de todo mundo. E ninguém, absolutamente ninguém acreditaria se eu contasse. Depois da primeira semana, eu ainda tinha a esperança de que as coisas melhorassem. Eu orava, jejuava, pedia a Deus que tocasse no coração dela, que restaurasse o que quer que estivesse quebrado ali dentro. Mas não melhorou. Piorou, e rápido. A rotina virou um inferno silencioso. Todo dia era a mesma coisa. Ela acordava de mau humor, mal falava comigo. Preparava o café da manhã, mas era tudo mecânico. Sem carinho, sem conversa. Como se eu fosse um estranho morando na mesma casa. E o pior é que ela continuava fazendo tudo. A casa estava sempre limpa, a roupa sempre lavada e passada, a comida sempre pronta no horário. Ela separava minha roupa de domingo, organizava minha agenda, lembrava dos compromissos da igreja, mas fazia tudo isso em silêncio, um silêncio pesado, hostil, como se cada gesto fosse uma cobrança. E quando eu tentava conversar, quando eu tentava perguntar o que estava errado, ela explodia. Teve uma manhã que eu acordei e disse bom dia. Ela nem respondeu. Vânia, eu falei com você. Eu ouvi. Então por que não respondeu? Porque eu não quero falar com você. Eu respirei fundo, tentei manter a calma. A gente é casado, a gente precisa conversar. Ela largou a panela no fogão com força, virou para mim e o olhar era de ódio puro. A gente é casado porque você queria, porque você estava desesperado para não morrer sozinho. Mas não me venha com essa conversa de que a gente precisa ser feliz. Felicidade é ilusão, e você é velho demais para acreditar nisso. Eu fiquei mudo, porque aquilo não era uma briga, era uma sentença. E ela voltou a mexer no café como se nada tivesse acontecido. Mas o pior vinha à noite, quando tudo ficava quieto. Quando não tinha mais culto, não tinha mais visita, não tinha mais máscara. Ela trancava o celular no banheiro. Ficava lá dentro 1 hora, às vezes mais. E quando saía, vinha com aquele olhar estranho, distraído. E se eu perguntava se estava tudo bem, ela dizia, tá tudo ótimo, você que é paranoico. Até que um dia, eu peguei o celular dela sem querer. Ela tinha deixado na mesa da cozinha. A tela acendeu com uma notificação. E eu vi. Era um site pornográfico. Eu fiquei paralisado. Porque eu nunca imaginei que uma mulher que chorava tanto na igreja, que carregava aquela Bíblia enorme, que dizia amém em cada versículo, estivesse consumindo aquilo. Quando ela voltou para a cozinha e viu que eu estava olhando o celular, ela a arrancou da minha mão. O que você está fazendo? Vânia, o que é isso? Não é da sua conta. Você está vendo pornografia? E daí? Eu sou adulta. Eu faço o que eu quero. Mas você é cristã. Você é minha esposa. Ela deu aquela risada de novo. Aquela risada de deboche que cortava mais fundo que qualquer grito. Cristã? Você acha mesmo que eu acredito nessas palhaçadas? Eu vou na igreja porque você me obriga. Porque eu tenho que manter as aparências. Mas eu não sou idiota de acreditar nessa fantasia de Deus amoroso e céu e inferno. Eu senti o chão desabar. Então você nunca acreditou? Tudo foi mentira? Tudo foi estratégia, velho. Eu precisava de um lugar para ficar. Eu precisava de alguém que me sustentasse. E você, coitado, caiu direitinho. Ela saiu da cozinha, foi pro quarto, trancou a porta. E eu fiquei ali, sozinho, com o mundo desabando. Nos dias seguintes, ela parou de fingir dentro de casa. Os palavrões começaram a sair sem filtro. Seu velho imprestável. Você não serve pra nada, pastor de merda. Fica aí pregando e não consegue nem segurar uma mulher. Seus filhos são uns vagabundos interesseiros. E você é burro demais pra ver. E o pior de tudo é que ela dizia essas coisas e depois ia pra igreja. Sentava na primeira fila, chorava, cantava e abraçava as irmãs dizendo: que bênção estar casada com um homem de Deus. Teve um domingo que ela gritou comigo a manhã inteira. Me chamou de incompetente, de fracassado, de velho gagá. Disse que eu não prestava nem para morrer. E 3 horas depois, estava no culto, segurando minha mão durante a oração, chorando.
E eu olhava para ela e sentia nojo, nojo e medo, porque eu não sabia mais quem era aquela mulher. Ela começou a me proibir de fazer coisas. Dizia que eu não podia visitar certos irmãos porque eles estavam fazendo a cabeça dela contra mim. Dizia que eu passava tempo demais na igreja, que eu amava mais a congregação do que ela. Você é meu, só meu. Essa igreja não te merece. E quando eu tentava argumentar, ela ameaçava. Cuidado, Eliezer, você não sabe do que eu sou capaz. Teve uma noite que eu acordei e ela estava em pé do lado da cama, parada, me olhando, no escuro. Vânia, o que você está fazendo? Só olhando. Olhando o quê? Você dormindo, pensando no quanto seria fácil. Fácil o quê? Ela sorriu, mas era um sorriso gelado. Nada. Volta a dormir. E saiu do quarto. Eu não consegui dormir o resto da noite, porque pela primeira vez eu percebi que não era só abuso emocional. Era algo mais profundo, algo perigoso. Ela começou a tentar me afastar dos meus filhos. Toda vez que Josué ou Marinalva ligavam, ela ficava do lado, escutando. E depois, quando eu desligava, ela começava. Eles não te amam, Eliezer. Eles só querem sua herança. Querem que você morra logo para dividir o que sobrou. Isso não é verdade. É sim. Você é velho e burro demais para ver. Eles não ligam para você. Eu sou a única que está aqui. E aos poucos eu comecei a acreditar. Não porque eu quisesse, mas porque ela repetia tanto, 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 que minha cabeça começou a duvidar de tudo. Teve um dia que Marinalva veio me visitar. Trouxe um bolo. Quis conversar. E Vânia foi extremamente educada com ela. Abraçou, agradeceu, ofereceu café. Mas quando Marinalva foi embora, Vânia olhou para mim e disse: ela veio te espionar. Quer ver se você está bem para contar para os outros que você está fraco, que você não serve mais para ser pastor. Ela não veio me espionar. Ela me ama. Ninguém te ama, Eliezer. Ninguém. Só eu. E você é ingrato demais para ver isso. E começou a chorar. E era tão confuso, tão doentio, porque ela gritava, xingava, humilhava e depois chorava, dizendo que ninguém entendia o quanto ela me amava. E eu estava cansado demais para entender. À noite, quando tudo ficava quieto, eu saía para o quintal. Me ajoelhava ali no chão de terra e orava. Senhor, o que eu faço? Como eu saio disso? Eu sou pastor, eu não posso simplesmente me divorciar. O que a igreja vai pensar? O que vão dizer de mim? E Deus parecia em silêncio, porque eu não conseguia ouvir nada além do meu próprio desespero. Mas então, numa terça-feira de manhã, voltando de uma visita hospitalar, aconteceu algo que quase me matou. E até hoje eu não sei se foi acidente, ou se ela realmente tentou acabar comigo. Josué e Marinalva sabiam que algo estava errado. Eles não tinham provas, mas tinham olhos, e eles me conheciam bem demais para não perceber. Eu tinha emagrecido. Meu rosto estava mais apagado. Eu sorria menos, e quando pregava, parecia que faltava algo, como se a unção estivesse ali, mas a alegria tivesse ido embora. Foi Marinalva quem veio primeiro. Era uma quinta-feira à tarde. Ela apareceu na casa pastoral sem avisar. Tocou a campainha. Vânia atendeu. Oi, Marinalva, que surpresa, entre. E foi toda simpática. Abraçou minha filha, ofereceu café, perguntou das crianças. E quando eu apareci na sala, Vânia estava sentada do meu lado, segurando minha mão, sorrindo. Pai, eu vim só para saber como o senhor está. Faz tempo que a gente não conversa direito. Estou bem, filha, graças a Deus. Vânia apertou minha mão e disse: a gente está muito bem. Deus tem nos abençoado tanto. Seu pai é um esposo maravilhoso. Marinalva olhou para mim e eu vi nos olhos dela que ela não acreditou em nada, mas ela não insistiu. Tomou o café, conversou mais um pouco e foi embora. Quando a porta fechou, Vânia soltou minha mão e foi para a cozinha sem dizer uma palavra. 15 minutos depois, meu celular tocou. Era Marinalva. Pai, o senhor pode falar? Posso, filha. O senhor está bem mesmo? Eu olhei para a porta da cozinha. Vânia estava lá, lavando a louça, mas eu sabia que ela estava escutando.
Estou sim, filha. Por quê? Porque o senhor não parece bem. O senhor emagreceu e tem algo no olhar do senhor que não está certo. Eu estou só cansado. É normal. Pai, por favor, fala comigo. Se está acontecendo alguma coisa, eu posso ajudar. Não está acontecendo nada, Marinalva. Eu preciso ir agora. A gente conversa depois. E desliguei, porque eu tinha vergonha. Vergonha de admitir que minha filha tinha razão. Vergonha de dizer que eu tinha errado. Vergonha de confessar que o pastor que aconselhava casais há 40 anos não sabia mais como salvar o próprio casamento. Mas Josué não desistiu. 2 dias depois, ele me ligou. Disse que precisava falar comigo, pessoalmente. E pediu para a gente se encontrar num café, longe da igreja, longe de casa. Eu disse que ia. Vânia ouviu. Você vai se encontrar com ele? Vou. Ele é meu filho. Para quê? Para ele encher sua cabeça de besteira? Para ele te convencer a me abandonar? Ninguém vai me convencer de nada. Eu só vou tomar um café com meu filho. Ela cruzou os braços e disse com aquela voz gelada: se você for, eu vou junto. Não precisa. Eu disse que eu vou junto. E foi. Chegamos no café. Josué já estava lá. Quando viu Vânia comigo, o rosto dele mudou. Mas ele não disse nada. Só cumprimentou a gente e sentou. Vânia ficou grudada em mim, segurando meu braço, sorrindo. E toda vez que Josué tentava falar algo mais sério, ela interrompia com algum comentário. Pai, o senhor tem dormido bem? Tem sim, Vânia respondeu por mim. Ele dorme como um anjo. A gente ora junto antes de dormir todo dia. Eu não perguntei para a senhora, Josué disse. Eu perguntei para o meu pai. E ela deu aquele sorriso falso que eu já conhecia bem. Desculpa, filho, é que eu cuido tanto dele que às vezes até esqueço que ele pode falar sozinho. Josué olhou para mim e eu vi a frustração nos olhos dele. Pai, eu só quero saber se o senhor está feliz. Eu respirei fundo e olhei para Vânia. Ela estava me olhando também, com aquele olhar que dizia: cuidado com o que você vai falar. Estou feliz, filho. Mentira. Mas eu disse assim mesmo. Josué ficou em silêncio por um tempo, depois suspirou e disse: tá bom, pai. Se o senhor diz que está bem, eu acredito. Mas se um dia o senhor precisar de mim, eu tô aqui. Eu sei, filho. E a gente foi embora. No carro, Vânia estava quieta. Mas quando chegamos em casa, ela explodiu. Você viu? Viu o jeito que ele olhou para mim? Ele me odeia. Ele quer que você se arrependa de ter casado comigo. Ele não te odeia. Odeia sim. E você é cego demais para ver. Seus filhos querem te controlar, Eliezer. Eles não suportam que você tenha alguém além deles. Isso não é verdade. É sim. E se você não tomar cuidado, eles vão destruir a gente. E começou a chorar. E de novo, aquela confusão, aquele ciclo doentio. Ela gritava, xingava e depois chorava dizendo que era vítima. E eu não sabia mais o que era real. Semanas depois, Josué e Marinalva tentaram de novo, dessa vez juntos. Eles me chamaram para almoçar. Eu fui sozinho, porque Vânia tinha dito que não se sentia bem, mas eu sabia que era mentira. Ela só não queria estar perto deles. Sentamos à mesa e Josué foi direto. Pai, a gente não aguenta mais ver o senhor assim. O senhor não é mais o mesmo. O senhor não sorri, não conversa. Parece que está carregando o mundo nas costas. Eu estou bem. Não está, pai, Marinalva disse. E a gente sabe que é por causa dela. Não falem assim da minha esposa. Pai, pelo amor de Deus, a gente te conhece. A gente vê que o senhor está infeliz. E a gente não vai ficar quieto vendo o senhor definhar. Eu bati a mão na mesa. Chega, vocês não sabem de nada. Vocês não moram comigo. Vocês não conhecem ela como eu conheço. Então conta pra gente, pai. Conta o que está acontecendo. E eu queria contar. Queria dizer que ela me xingava, que me humilhava, que trancava o celular no banheiro vendo pornografia, que me ameaçava, que eu dormia com medo. Mas eu não consegui, porque eu era pastor, e pastores não falham. Então eu levantei e disse: vocês estão exagerando.
Eu sou adulto, eu sei o que eu faço. E se vocês não conseguem respeitar minha esposa, então é melhor a gente se ver menos. E saí. E quando cheguei em casa, Vânia estava me esperando na sala. E como foi? Eu contei. E ela sorriu. Aquele sorriso de vitória. Ótimo. Agora eles vão parar de se meter na nossa vida. E foi naquele momento que eu percebi. Ela não queria só me ter. Ela queria me isolar. E quanto mais isolado eu ficava, mais fraco eu ficava. E mais dependente dela eu me tornava. Até que chegou o dia em que eu quase morri. Eu já desconfiava. Mas quando você quer acreditar que está errado, você ignora até o óbvio. As idas ao banheiro começaram a ficar mais longas. 1 hora, 1 hora e meia, trancada. E quando eu batia na porta perguntando se estava tudo bem, ela gritava do outro lado, me deixa em paz. Toda noite era a mesma coisa. A gente jantava, ela lavava a louça e então pegava o celular e dizia, vou tomar banho, e sumia. No começo, eu achei que era só hábito, que ela gostava de ficar um tempo sozinha, mas foi ficando estranho, porque quando ela saía do banheiro, o olhar era diferente, distraído, como se ela tivesse estado em outro lugar. E teve uma noite que eu percebi que ela não tinha tomado banho, porque o cabelo estava seco e a toalha estava dobrada do mesmo jeito. Então, o que ela estava fazendo lá dentro, eu comecei a prestar atenção. E percebi que depois daquelas sessões no banheiro, ela ficava ainda mais agressiva, como se o que quer que ela consumisse lá dentro deixasse ela pior. Até que numa quarta-feira, aconteceu. Era tarde da noite. Ela tinha acabado de sair do banheiro. Deixou o celular na mesa da cozinha e foi para o quarto. Eu estava lavando uma xícara na pia quando a tela do celular acendeu. Uma notificação. E eu vi. Era um site pornográfico. A notificação dizia, novo vídeo disponível. Eu fiquei parado, olhando aquela tela, tentando processar. Não era possível, mas era. Eu peguei o celular, desbloqueei. Ela não tinha senha, o que era estranho, mas eu nunca tinha mexido antes. E quando abri o histórico do navegador, tudo apareceu. Dezenas de sites, vídeos, imagens, tudo explícito, tudo pornográfico, e não era recente, era diário. Todo dia, às vezes 2, 3 vezes por dia, eu senti o estômago revirar, porque aquela mulher que chorava nos cultos, que segurava a Bíblia enorme, que dizia amém em cada palavra pregada, que abraçava as irmãs e falava de santidade, estava consumindo aquilo todo dia. E de repente, tudo fez sentido. A frieza, a raiva, a agressividade, a forma como ela olhava para mim com desprezo. Porque o que ela via naqueles vídeos era o que ela realmente queria. E eu, um homem de 66 anos, viúvo, cansado, não era nada daquilo. Eu não era o que ela desejava. Eu era só o que ela precisava para sobreviver. Quando ela voltou para a cozinha e me viu com o celular na mão, a expressão dela mudou. Não foi susto, foi ira. O que você está fazendo? Eu olhei para ela, e pela primeira vez eu não tive medo. O que é isso, Vânia? Ela arrancou o celular da minha mão. Mas eu já tinha visto, e ela sabia. Não é da sua conta. É sim. Você é minha esposa, você vai na igreja, você chora nos cultos. E você está vendo isso? E daí? Eu sou adulta, eu faço o que eu quiser, mas você é cristã. Ela deu aquela risada que eu já odiava. Cristã? Sério, Eliezer? Você realmente acha que eu acredito nessas palhaçadas que você prega? Eu senti como se tivesse levado um soco. Então você nunca acreditou? Nunca. Eu vou na igreja porque você me obriga. Porque eu preciso manter as aparências. Porque se eu não for, as suas ovelhinhas santas vão começar a falar. Mas eu não acredito em nada disso. Deus, céu, inferno, tudo fantasia para gente fraca que não consegue encarar a realidade. Eu fiquei mudo, porque aquilo não era só descrença, era escárnio. E você sabia disso desde o começo? Claro que eu sabia. Eu sabia exatamente o que fazer para te conquistar. Chorar nos cultos, segurar a Bíblia, falar de transformação, elogiar seus sermõezinhos ridículos. E você caiu.
Caiu direitinho, velho idiota. Eu senti as pernas fraquejarem. Sentei na cadeira. Por quê? Por que você fez isso? Ela cruzou os braços e olhou para mim com desprezo total. Porque eu precisava de um lugar para ficar. Porque eu estava quebrada, sem dinheiro, sem casa. E aí eu vi você, um velho solitário, desesperado, pastor de uma igrejinha de interior, perfeito, fácil de manipular, e funcionou. Então tudo foi mentira? O testemunho, o ex-marido, o aborto, tudo. Nunca fui casada, nunca tive filho, nunca sofri nada. Eu só inventei a história certa para você se apaixonar. E deu certo. Eu comecei a chorar, porque eu percebi que eu não tinha casado com uma pessoa. Eu tinha casado com um predador. E você não sente nada, nenhum remorso. Remorso por quê? Por ter garantido um teto, comida, segurança? Você acha que eu devia me sentir mal por ser esperta? Você destruiu minha vida. Eu não destruí nada. Você que se iludiu. Você que acreditou numa fantasia. Você que achou que uma mulher de 40 anos ia se apaixonar por um velho de 66. Ela pegou o celular e foi pro quarto. Bateu a porta. Trancou. E eu fiquei ali, sentado na cozinha, chorando. Porque tudo tinha desabado. A mulher que eu achei que amava nunca existiu. A conversão dela nunca aconteceu. O amor dela nunca foi real. E o pior de tudo é que eu não podia contar para ninguém. Porque quem ia acreditar? Eu era o pastor. Eu era o homem que aconselhava casais. Eu era o que pregava sobre discernimento espiritual. E eu tinha sido enganado da forma mais humilhante possível. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei sentado na sala, olhando para o nada, pensando em como eu tinha chegado ali. Em como um homem que servia a Deus há 40 anos tinha caído numa armadilha tão óbvia. E pela primeira vez, eu pensei em desistir. Desistir da igreja. Desistir do ministério. Desistir de tudo. Porque se eu não conseguia discernir o mal dentro da minha própria casa, como eu ia discernir o mal na vida dos outros? No domingo seguinte, ela foi para o culto. Como sempre, primeira fila. Bíblia enorme. Chorando, levantando as mãos, dizendo amém, e eu no púlpito, olhando para ela, sentindo nojo, porque todo mundo ali achava que ela era uma mulher de Deus, e só eu sabia a verdade. E depois do culto, ela abraçou as irmãs, sorriu, disse que estava tão feliz de ter um esposo tão ungido, e quando voltamos para casa, ela nem olhou para mim, foi direto para o banheiro, trancou a porta, e ficou lá mais de 1 hora. E eu, sentado na sala, pensei, como eu saio disso? Porque não era só sobre terminar um casamento. Era sobre admitir publicamente que eu tinha falhado, que eu tinha errado, que o pastor que todo mundo respeitava tinha se deixado enganar como um idiota. E eu tinha medo. Medo de perder a igreja. Medo de perder o respeito. Medo de perder tudo. Mas o que eu não sabia é que o pior ainda estava por vir, porque 2 semanas depois dessa descoberta, num dia comum, voltando de uma visita hospitalar, Vânia fez algo que quase me matou. E até hoje, eu não sei se foi um acidente ou uma tentativa de homicídio. Era uma terça-feira, dia comum, céu azul, trânsito tranquilo. Nada indicava que aquele seria o dia em que eu quase morri. Eu tinha ido visitar um irmão no hospital. Ele tinha passado por uma cirurgia no coração. Fiquei lá umas 2 horas. Orei com ele. Conversei com a família. E quando saí, já era fim de tarde. Vânia tinha insistido em ir comigo. Eu não queria, mas ela disse que precisava sair de casa, que estava cansada de ficar trancada o dia todo. E eu, tentando evitar briga, deixei. No hospital, ela foi perfeita. Cumprimentou todo mundo. Segurou a mão do irmão doente, chorou junto com a família. E quando saímos, a esposa do irmão me abraçou e disse, pastor, que bênção ter uma esposa tão dedicada. E Vânia sorriu, aquele sorriso falso que eu já conhecia tão bem. Entramos no carro, eu liguei o motor e começamos a voltar para casa. No começo tudo estava normal, ela estava no celular, eu dirigindo, nenhum dos dois falando nada. O silêncio era pesado, mas eu já estava acostumado. Até que eu cometi um erro. Eu comentei sobre o irmão do hospital.
Disse que tinha ficado emocionado de ver a fé dele, que mesmo doente, ele ainda louvava a Deus. E sem pensar eu disse, é isso que me mantém de pé. A fé. E Vânia explodiu. Fé, você ainda acredita nessa merda? Eu olhei para ela surpreso. Vânia, eu estou dirigindo. A gente conversa em casa. Não, a gente conversa agora. Porque eu estou cansada de fingir que respeito essa sua vidinha de pastor fracassado. Eu respirei fundo, tentei manter a calma. Por favor, não começa. Não começa o quê? A verdade? Você é um idiota, Eliezer. Um velho idiota que desperdiçou a vida inteira pregando para um bando de fanáticos ignorantes. Eu apertei o volante. Para. Agora. Ou o quê? Você vai fazer o quê? Me bater? Ah, não, você não tem coragem. Você é covarde demais. Eu não sou covarde. É sim. Você não tem coragem nem de me deixar, porque você tem medo. Medo de ficar sozinho, medo de admitir que errou, medo de perder sua igrejinha de merda. E então ela fez algo que eu nunca imaginei. Ela pegou o volante. Eu estava dirigindo, na estrada, a uns 60 quilômetros por hora, e ela, sentada no banco do passageiro, esticou o braço e agarrou o volante. Vânia, solta! Não! Eu vou acabar com isso agora! Ela puxou o volante para a esquerda. O carro saiu da pista. Eu pisei no freio. Ela soltou o volante e segurou meu braço, tentando me impedir de controlar o carro. Solta! Solta! Eu tentei me livrar, mas ela estava fora de si, gritando, rindo, chorando, tudo ao mesmo tempo. Vamos morrer juntos, velho. É isso que você quer? Morrer como um santo? O carro entrou numa curva. Eu consegui segurar o volante de novo. Pisei fundo no freio. As rodas cantaram. E o carro parou na beira da estrada. Quase capotou. Quase bateu numa árvore. Quase. Ficamos parados. Eu tremendo. Ela respirando pesado. E então ela começou a rir. Não era risada de alívio. Era risada de loucura. Você viu? Você quase morreu, velho. E sabe o pior? Ninguém ia sentir sua falta. Seus filhos iam até comemorar. Eu olhei para ela e pela primeira vez eu senti ódio. Ódio de verdade. Sai do carro. O quê? Eu disse. Sai do carro. Ela parou de rir. Me olhou. E viu que eu estava falando sério. Você não tem coragem. Eu abri a porta do motorista, saí, dei a volta, abri a porta dela e disse com a voz firme, sai. Ela ficou sentada, cruzou os braços e disse, me faz sair. Eu não vou te tocar, mas você vai sair, porque se você não sair, eu largo o carro aqui e vou embora a pé. Ela me olhou por um tempo, como se estivesse testando, e então, devagar, saiu do carro. Ficou ali parada, do lado da estrada, me olhando. E o que você vai fazer agora? Me deixar aqui? Eu entrei no carro, fechei a porta, liguei o motor e dirigi. Deixei ela lá. Não olhei pelo retrovisor. Não voltei. Só dirigi. E quando cheguei em casa 20 minutos depois, ela já estava lá. Tinha pegado carona com alguém ou ligado para alguém, eu não sei. E não me importava. Ela estava sentada na sala, calma, como se nada tivesse acontecido. Quando entrei, ela levantou e disse, a gente precisa conversar. Eu passei direto por ela, fui para o quarto. Peguei um cobertor, uma almofada e voltei para a sala. Eu vou dormir aqui. Ela riu. Ah, agora você quer ser o machão? Eu não respondi. Deitei no sofá, cobri a cabeça e ela ficou ali, parada, olhando para mim. E então disse, com aquela voz gelada, você sabe que ninguém vai acreditar no que aconteceu hoje, né? Se você contar, vão achar que você é louco. Vão achar que você está inventando desculpa para me deixar. E aí, pastor, como fica a sua reputação? Eu não respondi, porque ela estava certa. Ninguém ia acreditar, porque para todo mundo ela era a esposa perfeita, a mulher que chorava nos cultos, a que cuidava do pastor, a que sorria para todo mundo. E eu era só o homem que estava velho demais para entender a própria sorte. Ela foi para o quarto, bateu a porta, e eu fiquei ali, deitado no sofá, olhando para o teto, e pela primeira vez eu tive certeza. Aquilo não tinha sido um acidente. Ela tinha tentado me matar, ou no mínimo,
testar se eu tinha coragem de reagir. E eu tinha reagido. Mas o preço disso ainda estava por vir. No domingo seguinte, teve reunião de obreiros antes do culto, e alguém levantou uma preocupação. Disseram que tinham ouvido comentários, que algumas pessoas estavam achando estranho o comportamento da irmã Vânia. E eu, pela primeira vez, tive coragem de falar. Irmãos, eu preciso ser honesto com vocês. Meu casamento não está bem e eu preciso de oração. Silêncio, todo mundo me olhando. Então, o pastor auxiliar perguntou: Irmão Eliezer, o que está acontecendo? Eu respirei fundo e contei. Não tudo, mas parte. Falei da agressividade, das palavras ofensivas, do desrespeito, do vício que eu tinha descoberto. E quando terminei, um dos diáconos disse: Irmão, isso é sério. A gente precisa disciplinar. E fizeram. Chamaram Vânia para uma reunião. Falaram com ela. Confrontaram. Pediram arrependimento. E ela chorou. Chorou tanto que quase me convenci de novo. Disse que estava arrependida, que o diabo tinha atacado o casamento, que ela ia mudar, que ia buscar libertação. E alguns dos obreiros acreditaram, mas eu não, porque eu já conhecia aquele choro. Era o choro de quem está fazendo teatro. E quando voltamos para casa, ela olhou para mim e disse: Você vai pagar por isso. E eu soube que sim, eu ia pagar. E foi naquela semana, depois da disciplina, que tudo piorou. Porque Vânia não mudou nada. Ela só ficou mais perigosa. E eu comecei a ter medo. Medo de dormir. Medo de comer o que ela preparava. Medo de ficar sozinho com ela. Até que, numa madrugada, orando no quintal, eu ouvi a voz de Deus. Depois da disciplina da igreja, Vânia parou de fingir dentro de casa. Completamente. Se antes ela ainda fazia as tarefas domésticas em silêncio, agora ela não fazia mais nada. Deixava a louça suja na pia, a roupa suja acumulada, a casa virando um caos. E quando eu perguntava se ela não ia arrumar, ela dizia: Arruma você, eu não sou sua empregada. Mas continuava indo na igreja, toda semana, primeira fila, chorando, levantando as mãos. E quando os irmãos perguntavam como ela estava, ela dizia: Em processo de cura, Deus está trabalhando em mim. E a maioria acreditava, porque ela era boa nisso, boa em mentir. Mas em casa, o inferno tinha se tornado insuportável. Ela parou de dormir no quarto. Disse que não queria mais dividir cama comigo. Foi para o quarto de hóspedes, trancava a porta e ficava lá a noite toda. Às vezes eu ouvia risadas vindas de dentro, como se ela estivesse conversando com alguém ou assistindo algo, e eu ficava acordado, deitado na cama, sozinho, pensando em como tudo tinha dado errado. Comecei a ter medo de comer a comida que ela preparava, porque ela fazia, estranhamente. Do nada ela voltava a cozinhar, mas com aquele olhar, aquele sorriso de canto de boca, e colocava o prato na minha frente dizendo: Come, fiz com carinho. E eu olhava para aquele prato e pensava: será que ela colocou algo? Parece loucura, parece paranoia. Mas quando você vive com alguém que já tentou te matar uma vez, você começa a duvidar de tudo. Teve uma noite que eu joguei a comida fora. Esperei ela ir para o quarto e joguei tudo no lixo, comi só pão com manteiga. E no dia seguinte ela perguntou: Gostou do jantar? Eu disse que sim. E ela sorriu, aquele sorriso gelado. Que bom. Eu comecei a emagrecer, rapidamente, porque eu quase não comia, quase não dormia, e a tensão estava me consumindo por dentro. Josué e Marinalva ligavam todo dia, perguntavam como eu estava, e eu mentia. Dizia que estava tudo bem, que Vânia estava se esforçando, que a gente estava em processo de reconciliação. Mas não estava. A gente mal se falava, e quando falava era sempre para ela me atacar. Você é patético, Eliezer. Um velho patético que ninguém respeita. Seus filhos te odeiam. Eles só estão esperando você morrer para pegar a herança. Essa igreja te usa, te suga, e quando você não servir mais, vão te jogar fora. E o pior é que parte de mim começou a acreditar, porque quando você ouve a mesma coisa repetidamente, todo dia,
O tempo todo, sua mente começa a aceitar como verdade. Eu estava entrando em colapso e ninguém percebia, porque eu continuava pregando, continuava visitando os irmãos, continuava sorrindo, continuava sendo o pastor, mas por dentro eu estava morrendo. Teve um domingo que eu subi no púlpito e não consegui pregar. Abri a Bíblia, olhei para o texto e nada saiu. Fiquei ali parado, olhando para as pessoas, e elas me olhando de volta, esperando, e eu só conseguia pensar, eu não aguento mais. O pastor auxiliar percebeu, subiu no púlpito, me abraçou e disse para a igreja: vamos orar pelo nosso pastor, ele está cansado, ele precisa de nós. E a igreja orou. Mas Vânia, sentada na primeira fila, estava com os olhos abertos, me olhando, com aquele sorriso, como se estivesse satisfeita, como se estivesse vencendo. Naquela noite, eu não consegui voltar para casa. Liguei para Josué, disse que precisava ficar na casa dele. Ele não perguntou nada, só disse: vem, pai. E eu fui. Dormi no quarto de hóspedes da casa do meu filho. Pela primeira vez em semanas, eu dormi, porque eu me sentia seguro. No dia seguinte, Vânia me ligou, gritando: onde você está? Na casa do Josué. Você me abandonou? Saiu de casa sem avisar? Eu precisava dormir. Você é um covarde. Um pastor covarde que foge da própria casa. Volta aqui agora, eu não vou voltar. Ela desligou. E 15 minutos depois, me ligou de novo, mas dessa vez chorando. Eliezer, me perdoa. Eu não queria gritar. Eu estou passando por um processo difícil. Volta, por favor, eu preciso de você. E por um segundo, quase acreditei. Quase. Mas aí eu lembrei dos xingamentos, das humilhações, do volante, da risada quando a gente quase morreu. E eu disse: não. E desliguei. Fiquei 3 dias na casa do Josué. 3 dias sem ir na igreja, sem pregar, sem visitar ninguém, só descansando, conversando com meus filhos, comendo sem medo, dormindo sem medo. E foi ali que eu percebi algo. Eu estava em paz. Pela primeira vez em meses, eu estava em paz. E não era porque Deus tinha resolvido o meu casamento. Era porque eu tinha saído dele. E foi naquele momento que eu entendi. Deus nunca quis que eu ficasse ali. Eu que insisti. Josué sentou comigo no 3º dia e disse: pai, o senhor não pode voltar para aquela casa. O senhor sabe disso, né? Eu sei, filho. Então, o que o senhor vai fazer? Eu não sei. E era verdade, eu não sabia, porque separação era pecado, divórcio era pecado, e eu era pastor. Como eu ia justificar isso? Mas Josué disse algo que me marcou. Pai, o Senhor sempre pregou que Deus é amor, que Deus quer o melhor para a gente. Então me diz, Deus quer que o Senhor morra naquele casamento? Eu não respondi, porque a resposta era óbvia. Não. Deus não queria. Voltei para casa no 4º dia. Porque eu precisava pegar algumas coisas, precisava pensar, precisava decidir o que fazer. Vânia estava lá, sentada na sala, calma, como se nada tivesse acontecido. Bem-vindo de volta. Eu não vou ficar, Vânia. Ela levantou e veio até mim. Você vai me deixar? Vou. Ela deu aquela risada. Você não tem coragem. Você é pastor. Você vai perder tudo. A igreja, o respeito, tudo. Eu já perdi tudo quando casei com você. Ela ficou em silêncio, me olhando, como se estivesse processando. E então ela disse com a voz baixa e perigosa: se você me deixar, eu vou destruir você. Vou contar para todo mundo que você me batia, que você me abusava. Vou virar a igreja contra você. E você não vai ter nada. Nada. Eu olhei para ela e pela primeira vez eu não senti medo. Faz o que você quiser, Vânia. Mas eu não vou morrer aqui. E saí. Voltei para a casa do Josué. E naquela noite, sozinho no quintal da casa do meu filho, eu me ajoelhei e orei. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei se estou certo. Eu não sei se estou errado. Mas eu sei que eu não aguento mais. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Porque se eu continuar nesse casamento, eu vou morrer. E eu não sei se é isso que o Senhor quer. E foi ali, naquele momento,
no silêncio da madrugada que eu ouvi. Não era uma voz audível, não era um trovão, não era uma visão, era algo dentro de mim, suave, mas firme. Eu te dei paz. E paz não é isso. Eu comecei a chorar, porque eu sabia que era Deus. E ele continuou: eu não te chamei para morrer em silêncio, eu te chamei para viver. E às vezes, viver significa sair do que te mata. E foi naquela madrugada que eu decidi. Eu ia me separar. E quando o sol nasceu, eu liguei para o pastor auxiliar. Marquei uma reunião com os obreiros e contei tudo, tudo mesmo, sem esconder nada. E a decisão que eles tomaram mudou o resto da minha vida. A reunião foi marcada para uma quinta-feira à tarde. No gabinete da igreja, só eu, o pastor auxiliar, 3 diáconos e 2 presbíteros, homens que me conheciam há décadas, homens que tinham visto meu ministério crescer, homens que me respeitavam, e eu estava prestes a decepcionar todos eles. Pelo menos era o que eu achava. Quando entrei na sala, eles estavam me esperando, rostos sérios, mas não de julgamento, de preocupação. O pastor auxiliar começou: Irmão Eliezer, a gente te chamou aqui porque a gente percebe que algo não está certo. A igreja inteira percebe, e a gente quer te ajudar. Mas para isso, a gente precisa que você seja sincero, totalmente sincero. Eu respirei fundo e contei tudo, desde o início, desde a forma como Vânia apareceu na igreja, o namoro rápido, o casamento precipitado, o alerta dos meus filhos que eu ignorei, e então contei o inferno, os xingamentos, os palavrões, a pornografia, as humilhações, a frieza, o ódio pela igreja, o desprezo por Deus, a confissão dela de que tudo tinha sido mentira, que ela nunca tinha acreditado, que tinha sido tudo estratégia, e contei sobre o carro, sobre o dia em que ela pegou o volante enquanto eu dirigia, sobre o quase acidente, sobre a risada dela depois. Contei sobre o medo, medo de comer, medo de dormir, medo de ficar sozinho com ela. E quando terminei, eu estava chorando, porque pela primeira vez eu tinha admitido em voz alta o tamanho do erro que eu tinha cometido. Houve um silêncio longo. Então, um dos diáconos, o mais velho, disse: Irmão Eliezer, por que o senhor não contou isso antes? Porque eu tinha vergonha, porque eu sou pastor, porque eu achei que conseguiria resolver sozinho, porque eu achei que era minha obrigação aguentar. O pastor auxiliar se inclinou para frente. Irmão, o senhor já ouviu falar de relacionamento abusivo? Já. Eu mesmo já aconselhei irmãs que passaram por isso. E o senhor percebe que o senhor está num? Eu fiquei em silêncio, porque até aquele momento eu nunca tinha colocado esse nome no que eu estava vivendo. Abuso. Eu sempre achei que abuso era só violência física, tapa, soco, chute, mas não era. Abuso era tudo aquilo que Vânia fazia comigo. As palavras, o controle, o medo, a manipulação. Irmão Eliezer, um dos presbíteros, disse: Deus nunca exigiu que ninguém permanecesse num relacionamento que destrói. O casamento é para ser bênção, não maldição. Mas eu sou pastor. Como eu vou justificar uma separação? O pastor auxiliar abriu a Bíblia. Mateus capítulo 5, versículo 32. Jesus fala que o divórcio só é permitido em caso de prostituição. Mas a palavra grega usada ali, porneia, não fala só de adultério físico, fala de qualquer comportamento sexual imoral. E o Senhor disse que ela consome pornografia diariamente. Isso é porneia, irmão. Mas mesmo assim, irmão Eliezer, outro diácono interrompeu, o senhor quase morreu. O senhor entende isso? Ela pegou o volante do carro. Ela poderia ter matado o senhor. E o senhor está aqui se perguntando se tem o direito de sair? Eu comecei a chorar de novo, porque eles estavam certos, e eu tinha passado meses me culpando, me condenando, achando que eu era fraco, achando que eu estava falhando com Deus, mas não era isso, eu estava sobrevivendo. O pastor auxiliar segurou minha mão. Irmão, a gente apoia o Senhor, totalmente. O Senhor não vai perder a igreja. O Senhor não vai perder o ministério.
O Senhor vai ter nosso apoio e a gente vai cuidar dessa situação junto com o Senhor. E como a gente faz isso? Primeiro, o Senhor não volta para aquela casa, não enquanto ela estiver lá. Segundo, a gente vai conversar com ela, oficialmente, como liderança, e vamos deixar claro que ela não é mais bem-vinda na igreja até que haja arrependimento genuíno. E terceiro, o Senhor vai buscar a separação, legalmente. E se ela tentar me destruir? Ela disse que ia contar para todo mundo que eu batia nela, que eu abusava dela. Se ela fizer isso, a gente vai desmentir, publicamente, porque a gente te conhece, e a gente conhece ela também, mais do que o senhor imagina. Como assim? O diácono mais velho suspirou. Irmão Eliezer, tem outras pessoas que perceberam coisas. A irmã que cuida da limpeza da igreja disse que encontrou o celular da Vânia esquecido no banheiro um dia. E sem querer, viu que ela estava assistindo. Ela ficou chocada, mas tinha medo de falar. Outra irmã disse que ouviu ela falando mal da igreja no telefone. E tem mais. Tem gente que desconfiava desde o começo, mas ninguém tinha coragem de falar, porque ela é sua esposa. Eu fiquei chocado. Então não era só eu? Não, irmão. Não era só o Senhor. E naquele momento eu senti um alívio tão grande que quase desabei, porque eu não estava louco, eu não estava exagerando, e eu não estava sozinho. Eles oraram comigo. E quando terminaram, o pastor auxiliar disse: Irmão, a partir de agora a gente cuida do Senhor. O Senhor não enfrenta isso sozinho. E pela primeira vez em meses eu senti esperança. Na sexta-feira, a liderança foi até a casa pastoral. Conversaram com Vânia, disseram que ela não era mais bem-vinda na igreja até que houvesse mudança real. E disseram que eu não voltaria para casa enquanto ela estivesse lá. Ela explodiu, gritou, chorou, disse que era perseguição, que a igreja era hipócrita, que eu era um covarde que tinha virado todo mundo contra ela, mas eles não voltaram atrás. E no sábado ela saiu, pegou as coisas dela e foi embora. Disse que ia voltar para Campinas, que ia processar a igreja, que ia me destruir, mas nunca fez nada disso, porque tudo que ela falava era blefe. No domingo seguinte, eu voltei para o púlpito e antes de pregar, eu fiz algo que nunca imaginei que faria. Eu contei minha história, não contei tudo, mas contei o suficiente. Disse que tinha casado rápido demais, que não tinha discernido, que tinha entrado num relacionamento abusivo e que estava se separando. E disse: se você está aqui hoje e está passando por algo parecido, saiba que não é vergonha sair, não é fraqueza se proteger, e não é pecado escolher viver. A igreja ficou em silêncio. E então alguém começou a aplaudir, e outros seguiram. E logo a igreja inteira estava de pé, aplaudindo, chorando, me abraçando, e eu percebi que não tinha perdido nada. Eu tinha ganhado minha vida de volta. Nos meses seguintes, o processo de separação foi tranquilo. Vânia não contestou, não apareceu, simplesmente sumiu. E eu, aos poucos, fui me recuperando. Meus filhos voltaram a ficar perto. A casa pastoral voltou a ter paz. E o ministério continuou, mais forte do que antes. Porque agora, quando eu pregava sobre livramento, eu sabia do que eu estava falando. E hoje, quando olho para trás, eu percebo que Deus nunca me abandonou. Ele só estava esperando que eu tivesse coragem de sair do que me matava, porque às vezes o milagre não é Deus mudar a pessoa, o milagre é Deus te dar forças para sair. Passaram-se 2 anos desde que Vânia saiu da minha vida, 2 anos de reconstrução, de cura, de aprendizado. Hoje, quando olho para trás, eu vejo tudo com outros olhos. Vejo os sinais que ignorei. Vejo os alertas que desprezei. Vejo a pressa que me cegou. E vejo a mão de Deus me sustentando mesmo quando eu achava que Ele tinha me abandonado. A casa pastoral voltou a ser um lar. Não é mais aquele lugar de silêncio pesado e tensão constante. Agora é um lugar de paz. Meus filhos voltam toda semana. Trazem os netos. A gente almoça junto, conversa, ri, e eu percebo o quanto eu tinha perdido, o quanto aquele casamento tinha me roubado. Josué me pediu perdão um dia.
Disse que sentia que não tinha insistido o suficiente, que devia ter me tirado dali à força. Eu olhei para ele e disse: filho, você fez tudo o que podia. Eu que não quis ouvir. E não foi sua culpa. Foi minha escolha. E graças a Deus eu tive coragem de sair antes que fosse tarde demais. Marinalva chorou no meu ombro dizendo que tinha tido pesadelos, que sonhava que eu morria naquele casamento e que acordava apavorada. E eu abracei minha filha e agradeci a Deus por ter filhos que me amavam de verdade, que nunca desistiram de mim. Mesmo quando eu os afastei, a igreja me acolheu de uma forma que eu nunca imaginei. Ninguém me julgou, ninguém me condenou. Pelo contrário, vários irmãos vieram até mim depois daquele domingo em que contei minha história e disseram: pastor, obrigado por ter coragem de falar, porque eu também passei por isso e eu achava que era só eu. Descobri que não era o único. Tinha irmãs que viviam relacionamentos abusivos, tinham irmãos que sofriam em silêncio e ninguém falava. Porque todos tinham vergonha, todos achavam que era falha de fé, que era falta de oração, que era fraqueza. Mas não era, era abuso. E abuso não tem nada a ver com falta de fé. Comecei a pregar sobre isso, sobre discernimento, sobre relacionamentos tóxicos, sobre a diferença entre amor e manipulação. E percebi que era um assunto que ninguém tocava, mas que todo mundo precisava ouvir. Preguei sobre os sinais, sobre como identificar uma pessoa manipuladora, sobre a importância de ouvir os alertas da família, sobre o perigo de casar rápido demais, mesmo quando a pessoa parece espiritual. E falei sobre uma verdade que demorei anos para entender. Ser cristão não significa aceitar qualquer tipo de tratamento. Deus nunca pediu que a gente morresse em silêncio dentro de um relacionamento que nos destrói. Recebi cartas, mensagens, ligações de gente que estava passando pela mesma coisa, gente que tinha medo de sair, gente que achava que Deus ia ficar bravo se eles se separassem. E eu dizia sempre a mesma coisa: Deus quer que você viva, não que você sobreviva. Viver. Teve uma irmã que me procurou chorando, disse que o marido a xingava todos os dias, que a chamava de gorda, feia, incompetente, mas que ele era diácono da igreja e que todo mundo achava ele um homem de Deus. E ela me perguntou: pastor, eu estou errada de querer sair? Eu segurei a mão dela e disse: irmã, você não está errada. Você está se protegendo. E isso não é pecado, é sobrevivência. E ela saiu, pediu a separação e hoje, 3 anos depois, ela voltou a sorrir. Eu aprendi que a solidão não justifica a má escolha. Aprendi que o medo de ficar sozinho pode nos levar para os braços da pessoa errada. E aprendi que Deus prefere nos ver sozinhos e em paz do que acompanhados e destruídos. Quando casei com Vânia, eu estava desesperado. Desesperado para não morrer sozinho. Desesperado para ter companhia. Desesperado para sentir que ainda era capaz de amar e ser amado. E foi esse desespero que me cegou. Porque amor verdadeiro não nasce do desespero. Amor verdadeiro nasce da paz. E quando você está em paz consigo mesmo, você consegue discernir o que é real e o que é armadilha. Hoje eu estou sozinho de novo, mas não estou solitário. Tem uma diferença enorme entre estar só e estar solitário. Eu tenho meus filhos, tenho meus netos, tenho minha igreja, tenho meu chamado e tenho paz. E prefiro ter paz sozinho do que ter companhia em guerra. Às vezes alguém me pergunta: pastor, o senhor vai casar de novo? E eu sorrio e digo: se Deus quiser, sim. Mas dessa vez eu vou devagar. Vou ouvir meus filhos, vou ouvir a liderança e vou ouvir a paz de Deus. Porque eu aprendi da pior forma possível que nem todo mundo que chora na igreja é convertido. Nem todo mundo que segura a Bíblia tem Deus no coração. E nem todo relacionamento que começa dentro da igreja vem de Deus. O diabo também frequenta a igreja. E ele sabe exatamente como se disfarçar. Vânia era boa nisso. Ela sabia o que falar.
Sabia quando chorar, sabia como me conquistar, porque ela me estudou, viu minha solidão, viu minha carência, viu minha fraqueza, e usou tudo isso contra mim. Mas eu não tenho raiva dela, tenho pena, porque quem vive uma mentira o tempo todo nunca conhece paz. Quem manipula o tempo todo nunca conhece amor. E quem destrói os outros o tempo todo está se destruindo por dentro. Eu oro por ela até hoje. Oro para que um dia ela encontre a verdade. Não a verdade que ela fingiu acreditar, mas a verdade que liberta. E oro também por mim, para que eu nunca mais tome decisões importantes com o coração ferido. Porque coração ferido toma decisão errada. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria ouvido meus filhos, teria esperado mais, teria conhecido melhor e talvez, só talvez, teria percebido que aquela mulher que chorava tanto não estava chorando por Deus. Estava chorando por ela mesma, mas não dá para voltar, só dá para seguir. E eu segui, com as marcas, com as cicatrizes, mas vivo. E hoje, quando prego sobre livramento, sobre restauração, sobre recomeço, eu sei exatamente do que estou falando, porque eu me apaixonei por um anjo, mas foi Deus quem me tirou do inferno. E se você está ouvindo isso agora e está preso num relacionamento que te destrói, eu quero que você saiba, não é vergonha sair, não é fraqueza se proteger, e não é falta de fé buscar paz. Deus nunca pediu que você morresse em silêncio, Ele te chamou para viver. E viver, às vezes, significa ter coragem de sair do que te mata. Salmos 34, versículos 17 e 18. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Ele os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Deus está perto de você. Mesmo quando parece que Ele está em silêncio, Ele está perto. E Ele vai te livrar no tempo certo, da forma certa. Só não desista, eu quase desisti. Mas Deus não desistiu de mim, e Ele não vai desistir de você. Se essa história tocou no seu coração, se você já viveu algo parecido, ou conhece alguém que está passando por isso agora, deixa aqui embaixo de onde você está assistindo. Escreve só o nome da sua cidade, porque você precisa saber que não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Clica no botão de inscrição agora. Ativa o sininho. Porque aqui a gente fala de histórias reais, de dor real e de Deus real. E se esse testemunho pode salvar a vida de alguém que você conhece, compartilha. Porque às vezes uma história como essa